pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo de resenha de livros, uma resenha especial para o Victuber. Parece que, assim, gente, eu nem combinei, eu nem me programei para deixar para fazer resenha de A Pequena Dorothy pro Victuber, mas deu super certo. Então a gente vai conversar hoje finalmente sobre esse calhamacinho, que assim, gente, foi uma leitura muito boa, tá? Apesar dos pesares, né? Apesar das minhas reclamações, a gente vai chegar nessa parte. Mas foi uma leitura que valeu muito a pena, que foi A Pequena Dorothy, do Charles Dickens. Como vocês sabem, eu estou fazendo aí um projeto Dickens, né, para ler todos os romances do Dickens aí nos próximos anos. Dickens escreveu 15 romances, se não me engano, sendo um romance incompleto. Esse aqui, então, é meu quarto romance lido do Dickens, né. Eu li até agora Grandes Esperanças, do David Copperfield, que foi meu primeiro. O Conto de Duas Cidades. Desses livros, somente o Conto de Duas Cidades tem vídeo aqui no canal, mas o David Copperfield de Grandes Esperanças tem post lá no Instagram. Então esse aqui é o meu quarto romance lido do Dickens. Foi publicado entre os anos de 1855 e 1857, né, em forma de seriado, né? Então a cada semana sai um capítulo nos jornais. Se eu não me engano, o Dickens tinha a própria revista dele, que eu não lembro o nome agora, All Year's Ends, alguma coisa assim. Então, é mais um romance dele que ia saindo capítulos semanais. E é um romance grande, gente, é um romance robusto. Não tem o mesmo ritmo, por exemplo, de um David Copperfield, tá? Mas é mais pro final que a coisa começa a degringolar mesmo, o enredo vai acelerando. Mas é um romance mais devagar, mais lento, né? Aquilo que eu comentei com vocês, que eu venho comentando com vocês aí desde o ano inteiro, né? Que para quem tá acostumado com o texto mais dinâmico do Dickens, aqui a coisa não é bem assim. Ele vai exigir um pouco mais de paciência do leitor. É dividido em dois volumes, né, no caso. Essa edição brasileira aqui, que é da editora Pedra Azul, ela tá esgotada, tá, gente? Se eu entrar na história mesmo e comentar com vocês, né, o enredo, as reviravoltas, dar alguns spoilers também, eu fiz, vamos dizer assim, que eu fiz 50% a leitura aqui e 50% a leitura no Kindle, na edição em inglês mesmo. Nessa edição aqui da Penguin, tá? Que tava, assim, tava super baratinho o e-book. Eu falei, bom, vale a pena comprar e ler no original. Dickens no original é um desafio ler, mas eu acho que vale a pena, tá? E eu li praticamente metade aqui, metade no Kindle, né? Pra facilitar a minha vida. Vocês sabem que eu gosto de ler no Kindle também. Agora, falando da história, a gente vai contar que a história vai acompanhar, na verdade, a história da Amy Dorothy, né? Que é a Pequena Dorothy aqui do título. Que ela é uma moça, assim, bem jovenzinha, tem por volta de 21, 22 anos, se eu não me engano. E seu pai foi preso há muitos anos, na verdade, há 20 anos antes dessa hora começar, por dívidas. Então, na Inglaterra havia a prisão de devedores, né? Onde até mesmo o pai do Dickens também foi preso quando ele era criança. No caso aqui, que é a prisão de Marshalsea, que é a mesma prisão onde o pai do Dickens foi também. Então, essa prisão é real, ela existe, tá? Se você jogar no Google, você vai ver que tem desenhos, tem ilustrações dessa prisão de Marshalsea, que é a prisão de devedores. E aí a Amy, ela nasce dentro dessa prisão, né? Então, quando o pai dela vai, ele já tem 2 filhos mais velhos, né? Que são os irmãos da Amy. Quando eles vão para essa prisão, né, 20 anos do romance, antes do romance começar, não fica muito claro, assim, o que exatamente aconteceu com o Mr. Dorothy, né, qual foi os entreveros ali que fez com que ele acabasse ficando preso. Na verdade, são histórias de vários personagens que vão aí se misturando, né, então começa, então, o romance contando a história, na verdade não começa nem em Londres, na verdade começa na Itália, com 2 personagens que vão voltar aqui no livro. Um deles que vai se tornar o antagonista da história, que é o Sr. Cavaletto e o Sr. Batiste, né, que são 2 italianos. Os 2 são presos, um tá preso por roubo e o outro tá preso por assassinato. E esse que tá preso por assassinato, que é o Sr. Rigoux, que mais pra frente ele vai adotar um outro nome aqui na história, que ele vai se tornar o Mr. Blandois, quando ele for pra Inglaterra. Ele foi preso, acusado de assassinar a própria esposa, e ele meio que, assim, confessa que realmente ele matou a própria esposa pra esse Mr. Batiste, né, que morre de medo dele. Aí logo em seguida a gente tá mais ou menos ali na França, se eu não tô me confundindo, França e Itália, mas a gente vai pra França, onde um moço de negócios, né, que é o Arthur Clement, conhece então o casal Miggles, né, que também vai se tornar personagens muito importantes, personagens chaves aqui na história. Eles se tornam amigos. Ele torna amigo desse Mr. Miggles, e esse Mr. Miggles tem 2 filhas, uma que é biológica e outra adotada. E a adotada parece, assim, ter uma certa raiva da família, parece estar meio revoltada com os pais adotivos.
E ela acaba fazendo amizade com uma Miss Wade, que também vai retornar aqui no romance, mais pro final também. Ela também vai ser uma peça-chave pra história. Todos eles, né, gente? Não tem um personagem aqui que não é importante pra história, né? Mesmo aqueles que apenas têm um subenredo, né? Mas todos eles acabam tendo ali uma ligação com os Dorrits de algum jeito ou de outro. Seja por uma ligação direta ou uma ligação meio que indireta, né? Então todos eles acabam tendo uma ligação com os personagens de Londres. E aí nisso, a gente vai então para Londres, para Marshalsea. O Arthur volta, né, para Londres junto com os Muggles. E aí a gente conhece então a família Dorrit, né, que é o que leva o título aqui do livro, né. A gente tem a Amy, que é a caçula, que ela nasceu na prisão de Marshalsea. E ela tem 2 irmãos, que é a Fanny e o Chip, ou Edward Dorrit, né, que também leva o nome do pai dela, que ele é meio que uma espécie de prefeito aqui da prisão, né. Ele é uma celebridade aqui dentro, né. Então ele é um tipo de homem, assim... ele é um personagem fascinante, mas você vai sentir muita raiva dele, assim, até metade do livro você vai querer matar o Mr. Dorrit, porque ele é um pouco arrogante, eu diria, ele se acha mais do que ele realmente é, né, e assim, quando acaba o volume 1, começa o volume 2 e a gente vê o que acontece ali depois com a família Dorrit, né, você fica bem revoltado com o tratamento que ele vai dar pra Amy, né, nesse volume 2 do livro, porque no primeiro volume quem cuidava dele realmente, quem trabalhava para sustentar ele ali naquela prisão, não só ele, mas os irmãos também, era a pobre da Amy, né? E nisso que ela acaba arranjando um trabalho como costureira para a mãe do Arthur, né? O Arthur não tem pai, o pai dele faleceu, né? Ele só tem a mãe, né? E é uma mãe muito fria, muito distante, eles dois não têm um relacionamento bom, é um relacionamento difícil, complicado. A mãe é aquelas mulheres assim, as mulheres de ferro, sabe? Coração duro, cruel, assim, as coisas que ela fala assim pro Arthur em algumas passagens aqui, uma mãe falando isso pro um filho, é realmente doloroso. É uma das personagens também fascinantes aqui do livro, não diria que é minha favorita do livro, não foi, nem de longe, mas ela é uma personagem fascinante, complexa, bem construída, com boa parte aqui também dos personagens, principalmente os secundários. Os mais secundários aqui desse livro são sensacionais. E aí, assim, a gente vai acompanhando, então, essa questão da riqueza e da pobreza repentina desses personagens ali ao longo do romance, né? A gente tem aqui todo um entreveiro com a burocracia inglesa, né? Na família Barnacle, né, que o Arthur, ele tem um sócio, né, ele acaba na verdade fazendo amizade com o Mr. Dorsey, eles se tornam sócios, e o Mr. Dorsey tem alguns projetos que ele queria colocar pra frente, que ele precisava de autorização para poder dar continuidade ali na Inglaterra, só que esse escritório acho que é escritório de circunlocação, circunlocação, eu acho que o nome assim, que a tradução ficou circunlocação, é um escritório assim, gente, pensa naquelas filas burocráticas de qualquer prédio público. É esse o escritório de circunlocação. Se você já precisou resolver qualquer coisa em escritório público, é isso aí, gente. É fila, é burocracia, faz isso, faz aquilo, e normalmente nunca resolve nada. Só isso. E aqui é a mesma coisa, não muda nada. Gente, eu fiquei chocada com a semelhança com a nossa realidade aqui também. Toda essa questão burocrática. Às vezes você precisa de um papel simples aqui, por exemplo, o Arthur precisava de uma autorização simples e era assim uma novela para conseguir, e ele não consegue, no final das contas, né? Então tem a família Barnacle também, que vai se tornar sócia, então, de outro personagem importante, que vai ser ele, que é um banqueiro chamado Mr. Middle, que ele praticamente tem ali no banco dele todas as fortunas ali de todas as famílias importantes de Londres, né? Ele também vira uma espécie de celebridade. Como eu já mencionei, a gente tem aqui em A Pequena Dorrit toda essa questão, esses temas do dinheiro, da riqueza e da pobreza repentina. Então personagens ficam ricos, personagens ficam pobres, personagens dependem de dinheiro para poder fazer isso, para poder fazer aquilo, senão a vida deles não vai para frente. A família do Arthur também está aqui, meio que quase na ruína, né? Então o pai do Arthur tinha uma herança, mas essa herança, ela parece que tá meio complicado a mãe do Arthur poder chegar nessa herança por conta de um segredo que ela esconde, né, do Arthur, que a gente só vai descobrir aqui no final, numa das reviravoltas, assim, mais chocantes. Foi a segunda reviravolta mais chocante do livro aqui, porque a gente teve duas reviravoltas aqui.
assim, de explodir a cabeça, gente. E antes de eu entrar falando dessas duas reviravoltas, a gente tem aqui também uma história de amor, né? Então, no volume 1, principalmente, a gente vê o relacionamento do Arthur e da Amy ali, meio que se iniciando, né? Porque o Arthur se interessa pela Amy ao vê-la ali trabalhando na casa da sua mãe. Eles acabam se tornando amigos. A Amy é aquela moça, assim, muito... Ela é muito bondosa, ela é muito altruísta, mas ela é muito tímida e muito retraída, tá? Então não é com todo mundo que ela confia, que ela abre o coração dela. Então a única pessoa aqui, o único personagem que a Amy realmente tem confiança, eu diria que é o Arthur primeiro e depois o tio dela, né? Que é o Mr. Frederick. Todo mundo fala que ele é louco, mas ele não é louco. A gente percebe que ele não é louco. Isso é coisa que o próprio pai dela inventa para as pessoas, falando que o irmão, né, o tio da Amy, é maluco, sendo que não é. Pra saber que o pai da Amy também é uma espécie de antagonista aqui na história, né? Ele não é uma florzinha, ele se faz florzinha, mas ele não é. Isso que é os piores personagens. E a gente também tem um tema aqui constante, que é muito comum nas obras do Dickens, que essas questões familiares, esses problemas familiares, esses pais e filhos que não se entendem, que não tem um relacionamento saudável. A Amy não tem necessariamente um bom relacionamento com o pai, ela não tem a mãe já faleceu, então ela é órfã de mãe. O Arthur não tem o pai, só tem a mãe, mas ele também não tem um relacionamento bom com a mãe. A gente vê também a questão do ciclo se fechando, então a história termina do jeito que ela começa, tá? Então isso aqui não é spoiler, mas é basicamente isso que acontece, né? A história vai terminar quase que do jeito que começou. Os personagens vão voltar à estaca onde eles estavam no começo do livro, tá? Então, entrando aqui já na zona de spoilers, né? Eu vou comentar com vocês rapidamente meu surto com as duas reviravoltas aqui desse livro que meu amigo Charlie Jenkins explode a tua cabeça. Bonito aqui. Então, se você não quer saber, tá? O que foram essas reviravoltas aqui no meio da história, por favor, pulem os próximos minutos, eu vou deixar aí marcadinho aí no vídeo, tá? Que o negócio realmente é sério, porque muda tudo pra história. Duas coisas que aconteceram que eu acho que deixou todo mundo chocado. Eu fiquei chocada, eu fico imaginando os leitores da época também ficando chocados, que a primeira coisa que foi a revelação de que a senhora Clema não é a mãe do Arthur. Aí põe aquelas músicas de novela das 9, sabe? Bem novela das 9 mesmo, tá, gente? Mas é uma boa reviravolta, porque eu sinceramente, eu não esperava essa, entendeu? Eu esperava qualquer coisa. Eu sabia que ela tava escondendo alguma coisa. Ela e o Jeremiah, né, que é o empregado dela, sei lá, que ele é além daquela casa, ela tava aprontando alguma coisa, porque ela tava conversando com muita frequência com o Mr. Blandois, o assassino, né, lá que aparece no começo do livro e volta pra Londres. Eles estavam negociando, o Arthur vê, todo mundo acha estranho, por que essa mulher tá com essa negociação com esse homem? Essa mulher que é reclusa, que ela não sai de casa, que tá numa cadeira de rodas. E aí, no meio da confusão, o Arthur não tá presente, né? Mas o narrador conta pra gente essa cena do encontro do Mr. Blandois com a Mrs. Clema. E a gente descobre que a Mrs. Clema não é a mãe biológica do Arthur. Na verdade, o casamento do pai do Arthur com a Mrs. Clema, né? A atual Mrs. Clema, foi arranjado. Ele já era casado com outra moça, que a família não aceitava, já tinha um filho com essa outra moça, mas ele foi obrigado a deixá-la, a mulher e o filho, a primeira mulher e o filho, para se casar com a Mrs. Clema, que é assim, como eu falei pra você, gente, aquela mulher dura, rígida, que infelizmente usa a religião como porrete, sabe, assim, ela é uma mulher muito difícil. Os diálogos dela aqui são assim, ela fala coisas que você fica, não dá pra engolir aquilo, é muito difícil de engolir. Mas antes disso, esse foi na verdade o segundo grande surto do livro, a segunda grande reviravolta, porque a primeira foi o suicídio do Mr. Middle, assim, do nada. I didn't see that coming either. Porque o Mr. Middle, como eu falei, é o banqueiro, né? E ele tava com as fortunas dos Dorrits, ele tava com o dinheiro do Arthur, então ele tava ali praticamente com o dinheiro de todo mundo. E aí parece que o banco dele faliu, alguma coisa assim, e ele se suicida, gente. Uma cena que eu não tava esperando de jeito nenhum aqui nesse livro. Me lembrou muito também um outro suicídio também famoso, que foi no The Way We Live Now. Tem um suicídio desse tipo lá no The Way We Live Now. O suicídio do Mr. Middle leva então o Arthur à falência. Ele não pode pagar dívidas,
O que acontece quando você não paga dívidas na Inglaterra século XIX? Você vai preso, tá? E eu vou parar por aqui, porque depois dessa viravolta, é impossível logar o livro. Mas, gente, até você chegar nesse ponto, você vai passar aí por uma pedreira, tá? Você vai passar aí, principalmente no volume 2, o volume 1 é tranquilo, mas o volume 2 é arrastado, é lento, ele não acontece muita coisa, é mais assim, crônicas do dia a dia ali dos Dorits na Itália, não tem muita coisa que vai acontecer não. O negócio só realmente engrossa, o caldo engrossa mesmo de fato lá pros últimos 10, 5 capítulos, tá? Que aí vem todas essas reviravoltas que eu falei pra vocês. E antes de eu encerrar, eu não poderia comentar também alguns personagens secundários do livro, que eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção quando vocês forem ler. E também esses personagens foram os que eu mais gostei. Como eu comentei com vocês, eu gostei mais dos personagens secundários do que necessariamente do casal principal. Que eu gostei muito do Mr. Banks. O Mr. Banks foi um personagem que eu achava que ele ia ser o vilão da história, me enganei, mas não é. Ele acabou se tornando amigo do Arthur, ele só é estranho, ele é meio esquisito, sabe? Mas o Mr. Banks, ele é genial, ele é engraçado, ele é leal, ele ajuda muito a Amy. Apesar da Amy também desconfiar dele no começo, mas ele se prova realmente um amigo muito bom pra ela, no final das contas, e pro Arthur também. Outro personagem que eu amei, eu senti muita pena dela. E as cenas, assim, com ela e o Jeremiah, eu achei pesadas, tá, gente? Cenas, assim, de quase violência doméstica mesmo. Que é a Mrs. Effrey, né? Que é a empregada da casa da senhora Clement. Que praticamente ela foi forçada a se casar com o Jeremiah, tá? Isso mesmo, é bem isso mesmo que acontece. E ela sabe tudo ali que acontece, né? Só que, mais uma vez, o Jeremiah, né? Que esse homem bruto, né? Esse homem grosso, ele também fica falando que ela é louca, que ela não fala nada com nada, mas é um personagem que acaba também se tornando muito importante pro final do livro. E também o Mr. Doyce, né, que é o sócio, né, do Arthur. Eu queria um pouco mais o Mr. Doyce, mas ele aparece pouco aqui. Ele aparece mais realmente no segundo volume e mais pro final mesmo da história, né, pra ali encerrar a história dele com o Arthur. E ele também é um personagem muito bacana. A própria família Meagle também, que é o casal Meagle que fez amizade com o Arthur. Os personagens muito interessantes. O subenredo deles sobre essa filha deles, né, a Tate Cora, que essa filha adotiva que eles têm, que ela foge de casa depois, e aí ela vai parar com a Miss Wade, vai morar com a Miss Wade, que é essa outra personagem também sinistra, suspeita. Outra também que é um coração duro, um coração de ferro, é quase uma Mrs. Clement 2, sabe? É uma personagem bem complicada mesmo de lidar. Ela acaba também se envolvendo nessa trama familiar do Arthur, né? Que eu comentei ali na zona de spoilers, tá certo? Então ela acaba meio que se envolvendo aí também com o Mr. Blandois, também com o vilão, né? Do livro. E o Mr. Blandois, ele acaba fazendo ali uma chantagem com a Mrs. Clement, tá? Então ele, de algum jeito, ele consegue chantagear ali a Mrs. Clement, e que vai levar então ao fim da história e à conclusão do romance. No mais, gente, assim, em linhas gerais, resumindo, é um livro muito bom. Eu não diria que é o meu favorito do Charles Dickens. Acho que o meu favorito continua sendo David Copperfield, seguido de Grandes Esperanças e o Conto das Cidades. Mas o Pequena Dorothy vem ali no último lugar. Mas valeu muito a pena. As cenas aqui dos últimos capítulos são realmente inesquecíveis. Os personagens aqui também, uma boa parte deles são muito bons. A única reclamação que eu tenho realmente a fazer é o ritmo do romance, que é mais lento. Como eu falei, eu não sei se isso é uma coisa ruim necessariamente. Não, talvez não seja, mas os personagens secundários são mais interessantes, mais legais, né, do que necessariamente os protagonistas, né, que é o Arthur e a Pequena Dorothy, né. Não que eles são personagens ruins, eles não são, mas os personagens secundários acabam roubando a cena, eles acabam chamando mais a atenção do leitor do que eles dois, tá? Então vale a pena conhecer aqui o Mr. Banks, vale a pena conhecer aqui o Mr. Niggles, vale a pena conhecer, então, a Mrs. Effrey, que eles são personagens interessantíssimos também. Tem a Flora, mas a Flora me irrita demais. Aquela que fala nada com nada, então não gosto de gente assim. Esses que eu citei realmente foram os meus queridos, os personagens que eu mais gostava. Toda vez que eles apareciam, eu achava sensacional. Então é isso, fica aqui a recomendação de mais um romance do Dickens, A Pequena Dorothy, vale muito a pena. É um romance pouco conhecido aqui no Brasil, né? A gente
teve tradução aí recentemente, não é um romance realmente famoso, badalado, mas vale a pena se você é fã do Dickens e quer conhecer aí o trabalho dele. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo para o Booktuber. Um beijo pra vocês e até mais.